Ô pessoal, beleza pura? Vamos nós fazer mais uma aulinha aqui, pessoal, de Scalper, falando sobre esses pavis misteriosos que o Kendo tem. Olha só que maravilha. Aqui nos 5 minutos, pessoal, dá muito pavio durante um dia. Aqui foi o último dia, né? Bora puxar para trás aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Pavio, olha, pavio. Estou aprendendo a usar, pessoal, esses pavio aqui, ó, ao nosso favor. Olha aqui para vocês verem o tanto de pavio usado que deu aqui nesse range, ó. Dava para ganhar dinheiro demais. Entendeu, pessoal? Descendo também esses paviozinhos aqui. Tem muitos pavios que dá para gente ficar imaginando e ganhar dinheiro neles, tá bom? É isso que eu vou estar passando para vocês hoje. Os pavis misteriosos. Olha vocês daqui, ó. Olha o tanto que o mercado desceu. Vocês estão vendo? Olha esse pavio aqui. Olha isso. Chega a romper o fundo aqui, ó. Então, pessoal, eu vou estar falando hoje sobre os pavis misteriosos. Só que eu vou estar fazendo bem simplesinho. O que que eu vou estar fazendo? Scalper e bater uma metinha aí de R$ 200 por dia. Vocês vão ver que é capaz de fazer, só que porém, né, pessoal, vamos analisar o seguinte: não é quem vai começar hoje vai conseguir fazer isso. Tem que ter um tempo de tela, tem que ter um certo número de backtest, fazer bastante backtest saber realmente o que está fazendo na frente da tela, né? Então, para isso tem que estudar muito e muito, tá bom? Então, bora lá. Aqui, pessoal, bora nas nossas marcações que eu vou fazer aqui para a gente analisar como a gente vai pegar os nossos scalpers aqui, pessoal. Bora colocar no diário. Aqui está o mercado diário. Bora lá fazer poucas marcações, já que nós vamos pegar pavis, a gente não vai é, visar muito o contexto, não. Vamos visar mais os pavis, tá bom? Olha só, pessoal, aqui, ó, vamos dizer, teve essa negação aqui, né? Aqui rompeu e negou, e aqui rompeu, aqui não vale mais. Mas chegou até ali e segurou, né? Mas bora colocar o seguinte, aqui, ó. Olha aí, pessoal. Rompeu, né? Com gap, negou e já desnegou. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente pode perceber, olha, que estamos em um fundo bem considerado mesmo, né? Olha aí, ó. Porque isso aqui, olha só, olha os dias, 21/8/23. E aqui nós vamos fazer aqui, ó, dia 22/9/23, um mês depois. E nesse um mês ele não rompeu esses fundos aqui. Então, só por isso aqui, pessoal, já vejo alta, né? Já vejo alta nesse mercado. Só dando essa palhazinha aqui para vocês. Ou então lateralidade, ó. Porque esse W aqui ele devia ter subido, ó. Nessa pernada aqui ele devia ter subido. Ele já caiu, então pode ser que é lateralidade, tá vendo? Então, a gente já dá uma analisada assim, queda possivelmente não vai ser, né? Não vai ser. Porque esse candle aqui já falhou esse rompimento, ó. Já não rompeu o dia anterior, tá bom? Mas para pavio a gente não foca tanto nisso. Mas eu vou fazer as marcações para vocês como se a gente estivesse fazendo assim no dia normal. Porque a gente pode pegar segundo toque também no suporte e nas resistências, mas vamos focar nos pavios. Olha só, pessoal, que foi mínima rompida, né? E negada. Então aqui foi uma negação. Se teve essa negação, aí nós vamos colocar aqui, ó, rompeu aqui e negou novamente. Já vejo essa lateralidade aqui, pelo aquilo que eu falei para vocês, que é uns 50% dessa pernada toda. Que aqui eu já vejo isso, ó. Era para ir, né? Não foi. Então agora aqui é uns 50% dessa pernada toda aqui, ó. Tá? Então eu já vejo isso. E ele está aqui no fundo, então ele tem que vir pelo menos aqui para esse 50, a não ser que queira romper o topo. Mas se ele vir para cá e depois para cá e depois para cá, aí considera-se esse W aqui, ó. Mas pelo que eu estou vendo, vai ser lateralização nesse mercado. Vamos deixar fechado só nessas duas negações no diário.
Aqui nós podemos colocar essa máxima aí. Vai. Pronto, no diário. Bora agora por 60 minutinhos. Bora colocar as linhas brancas. Bora dar uma analisada aqui, pessoal. Aqui, ó, foi rompimento e ninguém voltou para testar. Aqui, ó, foi gap, né? Rompeu com o gap, negou. E aqui tá testando essa negaçãozinha aí, ó. Já tá testando essa negação. Aqui, ó, podemos dizer mínimas que ninguém rompeu. Nós estamos nos 60 minutos. Bora mais. Bora ver aqui esse rompimento. Não, aqui teve negação. Isso aqui não vale não, pessoal. Bom, é só tirar essa marcação aí. Já tá bacaninha esse range para nós trabalhar. Aqui para cima não tem marcação de 60, não. Não temos, tá? E nem aqui, foi um buraco direto aí, ó. Um tiro só. Tá bom, pessoal? Então vamos colocar aqui por 5 minutos e vamos trabalhar aqui. O que que nós vemos aqui nos 5 minutos? Olha aí o W, pessoal. Aqui ele tá funcionando o W, ó. Tá vendo? Lá nós via lateralização, mas esse W aqui ele pode ser fechado, ó. Tá bom? Então já tá devendo esse movimento para cá. Então confirmou mais ainda o que nós já tínhamos olhado lá no diário, que era alta, tá bom? Então agora vou colocar aqui rapidinho no Tzinho para ver onde esse mercado vai abrir. E vou dar o play. Olha, abriu bem aqui embaixo. Olha só, nasceu foi rompendo tudo para baixo, rompendo fundo. Então, aqui, pessoal, nós podemos analisar duas coisas. Que ele pode vir fechar o gap, tá? Que tá aqui, ó, o último preço. Tem nessa linha branca aqui, ó. Fechar o gap, né? Então, de qualquer maneira, a gente vê aí um pouquinho de alta, porque quando ele nasce ele para baixo do gap, ele tem que subir para fechar o gap. E quando ele nasce aqui em cima do gap, ele tem que descer para fechar o gap, tá bom? Então, a gente vê essa altinha aí. Então, tudo temos que analisar. Apesar que ele desceu aqui, ó, ele abriu rompendo fundos. Mas olha aqui, tem mais fundo aqui para trás, olha. Olha aí os três fundos lá do diário que nós falamos, olha. Então, aqui ele está numa região compradora, pessoal. Não tem por onde. Região compradora, tá? Quer ver? Essa regiãozinha bem aqui, ó, tá? Isso podemos chamar de região compradora. Além de tudo, ele tem que vir fechar o gap dele. Ah, não, o gap não tá lá em cima, tá bem aqui, né? Então, além de tudo, pessoal, que nós olhamos, ele tem que vir nesta região, fechar o gap dele. Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, né? Então, nós temos alta. Porque nós demos o zoom pequeno, nós viu que ele está nos fundos. Por esse motivo que a gente tem que buscar bem para trás, pessoal, assim. Olha aqui, se nós não tivesse dado zoom, ó. A gente estava enviesado, se nós estivéssemos olhando só aqui na ponta do preço, ó, a gente estava enviesado que esse mercado nasceu rompendo fundos. Se nasceu rompendo fundos aqui, fundos descendentes e tupos descendentes, a gente via queda. Olha aí, ó, já ficou um positivo aí. Colocar minha senha. Pronto. A gente via, pessoal, aí, olha só, uma queda, né? Só que aqui nós estaria comprando, vendendo no fundo. Porque se nós fizer assim, ó, nós ia vender no fundo sem saber. Olha aqui os fundos. E nos fundos não se vende, nos fundos se compra, tá bom? Aqui falta 1 minuto e 40 para esse candle fechar, pessoal. Ele já deixou um pavio bem bonito para baixo. Vou fazer um scalpzinho aqui do nada. Só para vocês verem, ó. Do nada. Por quê? Porque falta 1 minuto e pouco para ele fechar. Ele já deixou muito mais pavio. Ele já está quase fechando. Bora analisar, ver se ele vai me dar um calor aí. O stop é aqui abaixo dele. Bora ver se ele vai pagar. Tá vendo, pessoal? Eu entrei nesse scalpzinho somente porque ele já deixou muito pavio para baixo, muito, e ele está numa região compradora. Então, aventurei pelo paviozinho misterioso aí. Tô olhando mais pavio. Olha só, pessoal, outra coisa que eu já fico olhando aqui, tá? Eu olho tudo. Pavio misterioso, mas eu olho tudo.
Olha só aqui, ó, ele está fechando acima dos 50% dele mesmo, tá bom? Acima dos 50% do próprio candle e ainda deixando muito pavio para baixo. Eu estou trabalhando aqui com um único contratinho, tá? Eu vou ficar com um único contrato, porque de vez em quando eu coloco dois contratos. Aí, olha aí, pessoal, ainda não pagou, mas iniciou. Então ele tem alvo no topinho dele, porque ele deixou esse paviozão para baixo, fechou acima dos 50% dele mesmo, e ele tem que completar esse movimento para cima. Então eu já vou pegar outro scalpzinho, que eu estou olhando para pavio. Eu não estou olhando para, não estou pensando em outra coisa. Estou pensando aqui por enquanto agora na Fibo e no pavio, tá? Olha o paviozão imenso que ele deixou, fechou acima dos 50% dele mesmo. Então ele tem um alvo aqui em cima, pessoal. É bastante treino, bastante. Já tenho 5 anos olhando para a tela todos os dias. Então temos que treinar bastante, olhar muito para a tela, que não é brincadeira, tá? Não podemos entrar lá e achar que é tudo mil maravilhas. Olha, ó. Já pagou um? Já pagou um, pessoal. Quer ver? Vou operar, pessoal, com dois contratinhos. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque dois contratinhos, quase qualquer banca suporta, tá? O recomendável seria R$ 2.000 aqui para o mini índice. É quem? Olha aí, ó. Bateu os dois gain, tá vendo, pessoal? Por quê? Porque ele tem alvo aqui em cima, ó. Ele tem alvo aí em cima depois desse pavio misterioso aí para baixo. Olha aqui, pessoal, às vezes ele dá esse paviozão, ninguém nem liga. Fica olhando para o mercado. Agora eu já fico de olho no pavio e agradecendo muito por esse pavio, tá? Então, pessoal, eu vou fazer scalp com dois contratinhos para ver se a gente bate a meta aqui de R$ 200 até que hora aqui nesse mercado, tá bom? Uma metinha de R$ 200. Vamos ver até que hora vamos bater somente em scalp com dois contratos que tinha que ter R$ 2.000 na banca. Vamos ver. Só, pessoal, que uma época, quando a gente era iniciante, a gente faz de tudo, né? Teve uma época aí que eu estava trabalhando com 8 contratos e somente com R$ 1.000, porque eu era iniciante, não sabia muito bem o que estava fazendo, mas estava batendo 6, 7, 8 até 10 scalpers por dia. Cada um era R$ 52 e eu já estava batendo meta de 600 por dia. Na época, estava batendo meta de 600 por dia na época. Mas eu estava muito alavancado, porque o normal não é operar com R$ 1.000 com 8 contratos. R$ 1.000 é um único contrato, um único, tá? Mas só quem está iniciando faz de tudo, né? Para tentar. Tenta de um jeito, tenta de outro, né? Assim? Agora, pessoal, até com R$ 500, se você der na mão de um profissional, ele faz 200 todo dia, tá bom? Até com R$ 500 numa banca, o profissional faz R$ 200 no mínimo, todo dia, o tanto que ele quiser, na verdade, né? Porque ele já sabe operar. Mas para o iniciante é melhor R$ 1.000 para cada contrato. Bora deixar ele trabalhar aí, bora ver o que que ele vai fazer, tá bom? De vez em quando, pessoal, eu vou colocar na velocidade 2 só para passar rápido o primeiro candle, senão, às vezes o vídeo fica muito longo e muito enjoativo para nós pegar esses paviozinhos. Mas é claro, isso é autossabotagem, né? Porque lá na real, a gente não tem velocidade 2, é na velocidade um. Então temos que aguentar. Olha aí, pessoal, outro pavio, ó. Só dele entrar para dentro do um aqui, a gente já fica coçando o dedo para pegar um scalp aqui, já pagava um scalp, ó. Só que eu não fiz isso por quê? Porque ele fechou, esse aqui fechou acima dos 50% dele mesmo. Então esse aqui tem que pagar esse alvo aqui em cima e romper, né? Se ele não romper, fechar abaixo, o outro ainda tem a obrigação de romper, que esses dois aqui ele é neutro. O terceiro tem a obrigação de romper um, que é ímpar, romper ímpar. Aí se não romper, que o quarto cai. Mas eu não entrei nele na venda por causa que esse candle aqui ele é neutro. Ele podia ter até rompido. Olha aí, pessoal, eu fico focando no tempo do candle, tá bom? Olha só, o tempo desse candle aí tá terminando e ele tá fechando abaixo dos 50% dele mesmo, tá bom? Possivelmente ele tem um alvo aqui para baixo e se ele voltar para cima da fibra, ele vai ter um alvo para cima de novo. Então eu vou entrar aqui não pelo pavio, tá? Pelo contexto do candle a candle. Porque se ele fechar aí, ó, abaixo dos 50% dele mesmo,
Eu entro no primeiro segundo. Olha, ó, já tinha pago, ó. Ele tem alvo no baixo dele, pessoal. Ele tem alvo aqui no fundo dele. Olha aí, ó, É pagou. quem? Tá vendo, pessoal? Por que que eu fiz isso? Tem que ter coragem, tempo de tela e dinheiro na banca, tá bom? Olha aqui, ó. Este daqui, ó, fechou acima dos 50%, deu alvo lá em cima, tá? Esse aqui, ó, já fechou abaixo dos 50% dele, deu alvo aqui embaixo. Agora esse aqui, ó, ou ele pode romper para baixo, ou ele pode não romper. Pouco importa, que eu tô mais de olho em pavio e nos 50%. Agora, se esse candle aqui, se nós for contar candle a candle, o 3 tem que romper o 1 aqui para cima, tá? Não é o 1 para baixo, é o 1 lá para cima. Aí vocês podem até perguntar, mas por que um para cima sem que ele está caindo? Vou mostrar. Porque o 1, ele fechou acima dos 50% dele, o 2 confirmou, no caso esse 50%, e esse aqui tem que romper para cima, que é para confirmar essa alta, né? Entenderam? Agora, se o um tivesse fechado abaixo dos 50% e o 2 estivesse aqui embaixo, aí sim o trade tinha que romper um para baixo. Mas nesse caso, ele tem que romper para cima. Olha a paviusada. Entrei mais nenhum, pessoal. Olha a paviusada que deu para baixo. Olha isso aqui, ó. Foca nessas paviusadas. Passou acima dos 50%. Na verdade, eu podia ter comprado aqui no início desse candle. Já tinha pago meus 30. Quer dizer, eu estava falando, explicando para vocês aqui e peguei atrasado. Mas eu estou focando aqui nesse pavio, ó. Bora ver o pavio. Olha aí. É quem? Vocês estão vendo? Que maravilha de pavio. Olha isso. Olha isso. Aqui foi porque fechou abaixo dos 50, tá? Olha esse paviozão. Esse scalp agora que eu peguei foi somente por esse pavio. E além de tudo, ele está acima dos 50% dele mesmo. Então, eu vou unindo tudo, uma coisa e a outra. É importante também vocês começar a reparar esses detalhezinhos pequenos que ninguém olha para esses candles. Vamos ver se a gente bate a nossa diária de R$ 200 aqui na boleta. Coloquei em real aqui, só para vocês verem, pessoal. R$ 200 aí. Agora, nesse candle aqui, como eu já operei, só se ele subir muito para cair. Eu também, pessoal, viso muito três paviozinhos, tá? Um, dois, três. Aí eu vendo. Se tiver para baixo três pavios, eu compro. Foco muito. Olha, ó, três paviozinhos. Falta. Ixi, falta 30 segundos, não dá mais para entrar. Tá vendo, pessoal? Se faltar menos de um minuto aqui, ó, na contagem do candle aqui, do tempo do candle, eu não entro mais, tá? Agora, se tiver três paviozinhos, esse candle aqui tem mais de um minuto, eu entro. Eu pego um scalperzinho. Mas agora eu vou pegar, vou explicar para vocês outro detalhe, tá? Peguei, ó, no primeiro segundo dele. Só que ele nasceu e subiu, né? Em vez dele ter nascido e caído. Sabe por que que eu peguei, pessoal? Vou falando também um pouquinho a favor dos candles para vocês. Olha só, o um nasceu, né? Fechou acima dos 50%. O 2 confirmou esse 50%. Só que o 2 é neutro, ele não tem obrigação de nada. O 3 tem a obrigação de romper um, ele não rompeu. Quando o 3 não rompe um, o 4 cai, tá bom? E para o 4 cair, ele tem que romper essa mínima aqui, que se ele não cair, não romper, o 5 sobe. Então, estou emendando para vocês aí mais outro operacional, né? Que é a contagem de candles, de candle a candle. Então, eu pego muito pavio assim, pessoal, na maior tranquilidade do mundo, porque eu entendo a contagem de candle a candle, eu entendo os 50% e eu foco nos pavios. Então, tá dando certo. Olha aí, ó. E são trades pequenos, né? Só que de grão em grão a gente enche o bolso. De scalp a scalp, 30 em 30 pontos, enche o É bolso. quem? Olha aí, tá vendo, pessoal? Por que que eu peguei? Eu falei para vocês, mas vou falar de novo, só porque ele é o quarto candle, tá? Terceiro tinha que subir, não subiu, o quarto cai. Agora, para ele continuar a queda, ele já tem que romper aqui, ó. Senão o próximo sobe, aí eu já vou ver compra no próximo. Então a gente tem que sempre já ir adiantando o tempo da gente no mercado. Você sempre tem que ir olhando uma coisa e já olhando o tempo do candle, o que vai acontecer no próximo e tal e tal. Por enquanto está lateralizado dentro do candle 1. Eu vou ficar falando muito para vocês, por quê?
para ajudar a mente de alguém. Que às vezes tem um iniciante e quem não captou ainda todas essas mensagens. Quanto mais a gente falar, ajuda alguém, tá bom? Então, por enquanto, ele está dentro do Kindle número um. Ainda não está bacana de fazer nada. Nada, nada, nada. Já pegamos bastante scalper. Cada um scalper desse que eu clico aí, pessoal, é R$ 12. Porque se fosse com um único contrato aqui na boleta, o único contrato era R$ 6. Como tem dois contratos, dá R$ 12. Por isso que bate 200 rápido. Se eu tivesse só com R$ 1.000 na banca, eu podia operar com um único contrato. Aí tinha que pegar aqui R$ 100. E ainda é uma meta muito boa, né? É 10% da banca. Então é só fazer continhas. Vocês vão ver que vale muito, muito a pena. 10% da banca. 5% já era 50 de 100. R$ 100 aqui seria 5% da banca de 2.000, né? Mas vamos fazer 10% da banca de 2.000, que dá R$ 200. Olha só, pessoal, nessa lateralidade, no meio do candle 1, nós observamos que esse candle 4 está fechando, falta 30 segundinhos. Vamos observar como é que ele vai fechar. Vocês lembram que eu disse que se não romper aqui, ó, o próximo sobe? Pois é, então já estou de olho nisso. Olha, pessoal, não rompeu, o próximo sobe. Entrei um pouquinho atrasado, podia ter entrado no primeiro segundo. É, tem que ficar bem focado, é porque eu estou falando com vocês aqui. E além de tudo, pessoal, outro item que vai ajudar eu aqui, além dele não romper isso aqui, ainda ele fechou meio carequinha, ó. Quando ele fecha carequinha, ele tem que buscar uns 50% dele, pelo menos. Olha aí, Again. pagou mais um. Eita, pessoal, quando a gente entende isso aqui, é verdadeiramente uma liberdade financeira, viu? Liberdade financeira. Hoje, pessoal, eu pego scalper, não estou operando ainda em alvo, operação longa, não, estou pegando só scalper. Só que é claro que eu ainda não pego esse monte de scalper, eu pego 6 scalper por dia, 7, 10, 5, já bato a minha metinha e tá bom demais. Porque a meta, pessoal, não é R$ 10 nem 20, é o tanto de contrato que você coloca aqui, ó. Escolhe quanto você quer ganhar. Basta se dominar o operacional, tá bom? Então eu puxo aqui mais ou menos 150 pontos, 200 pontos. Eu luto para pegar 300 pontos, mas até 150 pontos, 200 pontos para mim já é meta. Igual aqui, ó, já tá 275 pontos. Tá vendo? Olha outra paviuzada bonita aí, olha. No mesmo candle que eu peguei, pessoal. No mesmo, no mesmo. Eu não vou entrar mais nele agora, não. Ó, nesse próximo agora aí, ó. Beleza. Nesse próximo vai dar compra. Por quê? Vou estar mostrando para vocês aqui agora. Again. Pagou. Olha aqui, pessoal. Por que que eu peguei compra nesse candle? Bem aí. Nesse candle aqui, tá? Esse aqui, ó, ele fechou rentezinho no 50% dele. Um bombom, né? Fechou com casca para cima, casca para baixo e corpo, ó. Olha, um bombom na região de 50%, tá bom? Então ele tem alvo aqui embaixo e ele tem alvo aqui em cima. Mas como o mercado está trabalhando dentro do candle número um, eu vejo aqui a compra. Até porque lembra que no início do mercado nós dissemos que ele tem que vir fechar o gap e o gap está lá em cima. Então ele tá um imã aí puxando para cima. Olha lá o gap lá, ó. Olha aqui para onde ele tem que vir. Vem ou não vem? Ninguém sabe se ele vem, mas eu estou priorizando para compra. Então, se ninguém rompeu um para baixo, está tudo acima dos 50%, peguei compra nesse candle aqui, tá bom? Bora ver como esse candle aqui vai fechar, pessoal. Vou até tirar a fibra, que agora ele já está querendo passar para cima do candle um. Está querendo romper o candle um. Falta 33 segundos. Olha aqui, pessoal. Vocês lembram que eu falei que 3 pavios para baixo era ótimo? Olha isso. Vamos focar nos pavios, mas eu também estou falando muita coisinha, né? A mais do que somente os pavios, mas é porque a gente vai vendo e dá vontade de falando. Ó, 10 segundos, se deixar pavio para cima, eu entro na compra. Eu falo para vocês o porquê. 4, 3, 2, 1. Entrei, pessoal. Deu certinho no pavio dele, meu alvo.
certo no pavio dele o meu alvo. Por que que eu entrei? Porque ele fechou acima dos 50% dele mesmo. Olha É isso, pagou. quem? Olha aí, pessoal, ele fechou acima dos 50% dele mesmo, deixando um paviozinho para cima. Geralmente o outro paga os 30 pontinhos. Agora, pessoal, se o pavio tiver grande igual esse aqui, vocês podem buscar metade do pavio. Aí não busca o pavio inteiro, entendeu? Aí eu peguei agora 30 pontinhos porque tá pequeno o pavio. Se tivesse bem grande assim, ó, eu ia pegar só até na metade do pavio. Aqui deu o pavio cheio, né? Mas eu pego só até na metade também. Se o pavio for muito grande, aí eu não boto fé que ele vai encher o pavio inteiro. Desculpa que às vezes estou falando muito rápido e falando demais. Às vezes pode até atrapalhar a mente de alguém aí. Mas são as informações que eu fico vendo, né? Lembra que tem que fechar o gap. Lembra que mesmo para ele cair, ele tem que vir testar fundos, que todos os fundos rompidos têm que ser testados. Aí o mercado vai cair se ele testar fundos. E eu fico dando zoom, pessoal, que eu fico de olho no que está acontecendo no mercado. Eu lembrei, vocês lembram que lá no diário, esse mercado aqui estava abaixo de tudo, dos fundos, dos fundos, dos fundos. E a gente via compra, porque estava nos fundos. Mas nasceu mais nos fundos ainda, né? Ainda tem 2 minutos, dá para a gente olhar o diário, ver como é que ele abriu aqui. Olha aí, ó. Olha, abriu numa regiãozinha boa, ó. Olha isso. Tá vendo, ó? É fundos. Então, nos fundos não se vende, pessoal, nos fundos se compra, tá bom? Principalmente vocês olhando no gráfico diário e no de 60 minutos, que é os macros que a gente trabalha. O de 5 às vezes nem obedece muito, porque às vezes você vê o 5 lá para alta, mas para o diário aqui ele tá para queda. Então você tem que olhar mais o diário e os 60 minutos, mas também o Nikon 5, viu? Tem que ser bem espertinho nessa hora que você estiver operando. Na verdade, pessoal, é aquele feeling de mercado, né, que as pessoas sempre falam. É o tempo de tela que ajuda muito a gente. Porque se você tem pouquinho tempo de tela, você não vai estar tendo uma visão ampla de olhar tudo assim. Agora, se você já tem um tempo de tela bom, já tem afinidade com a plataforma, ao ver os candles trabalhando, você vai começar a acelerar, sua mente vai ficar bacana para trabalhar nisso aí. Bora ver como é que esse aí vai fechar. Falta poucos pontinhos. Bora dar uma olhada aqui nos 60 minutos aqui rapidinho, pra gente ver o que está acontecendo. Olha, pessoal, nos 60 minutos a gente via venda, ó. Se você olhar só na ponta do preço, você vai ver venda aqui, ó. Você fala, meu Deus, tá vindo só testar esse fundinho aqui para cair, ó. Não era nem para ele estar subindo, porque ele nasceu. Ah, mas se você der o zoom assim, você vê que aqui tem fundos mais baixos, olha aí, ó. Então, fiquem espertinhos na hora de operar. Olha aí, pessoal, nasceu, testando para cima, que deixou um paviozinho para cima. Tá vindo fazer testezinho de rompimento. Não foi lá para cima, ele nasceu já testando para cima e já caiu, porque lá em cima aqui dava compra, ó. Só que você notou que ele nasceu testando para cima e está caindo? A gente tem que observar também para onde o Kendo testa. Se ele testar para cima, ele vai vir para baixo. Se ele testar para baixo, ele tem uma grande probabilidade de ir para cima. Olha aí, testou o rompimento, ele me daria aí uma comprinha aí, ó. Olha, já perdi, ó, já me coçou o dedo para pegar a compra aqui, ó. Porque aqui, pessoal, também dá compra, ó, porque é teste de rompimento, como ele deve o alvo lá em cima, mas ele nasceu testando para cima, ele veio para baixo para testar esse rompimento. Vou entrar, ó. Olha, entrei atrasado ainda. A minha sina nesse trade era entrar atrasado. Eu falei, ah, mas pagou. É quem? Mas vocês notou que a minha sina foi entrar atrasada? Era para mim entrar entrada aqui, não entrei. Ele foi lá em cima. Aí ele veio para cá para baixo, eu conversando, falei, ah, vou entrar. Quando eu falei que ia entrar, ele deu um pulo. Ainda eu entrei aqui em cima ainda, ó. Mas ele ainda pagou, porque ele tem alvo aqui em cima desse. Então agora eu não faço mais nada nele, tá? Que eu já peguei um trade nele. Então eu fico em paz, sabendo que ele tá subindo, porque tá naqueles fundos do 60 e do diário, e ele tem que vir para cá, fechar o gap ou testar fundos. Agora ele saiu do meio, ele saiu agora da região do primeiro candle do dia e houve rompimento, tá bom, pessoal?
Vocês podem observar aqui que foi o primeiro rompimento bonito que deu. Deu esse rompimentozinho aqui que eu vou colocar agora para vocês verem, ó, tá? Mas foi no meio do Candle 1 ainda. Agora esse aí foi um rompimento fora do Candle 1 já. Olha aí, ó, já fora. Vamos ver o que que vai acontecer com esse Candle fechar aí. Tá querendo negar, tá faltando um minuto, pessoal, para ele fechar. Vocês estão vendo? É lateralização. Vocês querem fechar negando. Já vejo. Por quê? Uma vez que ele já saiu do candle 1, ele rompeu, mas ele já está querendo negar. Se ele negar, pessoal, tchau, tchau, tchau. Aí é lateralização. Olha aí, pessoal, falta 17 segundos. Vamos focar no tempo do candle. Vamos focar no tempo do candle. Ele tá negando. Só que se ele fechar a carequinha do jeito que ele tá fechando, eu já pego no primeiro segundo. Peguei. Compra. Porque ele fechou careca, tá, pessoal? Quando ele fecha careca, ele tem que ir pra cima. Mesmo ele vindo da negação, ele vai me pagar esse scalper, porque ele tá negando, ele tá dizendo que ele quer cair para cá, para dentro do candle 1 de novo. Mas devido a ele ter fechado careca, ele pode vir testar os 50% do candle anterior para depois vir cair, tá bom, pessoal? Tô falando muito, tudo que eu tô vendo, eu tô tentando falar para vocês, tá? Às vezes atropela aqui a minha dicção aqui, mas é a vida. Again. Pegou, pessoal, mais um ganho aí, beleza. Bora esperar o próximo agora. Espera ele fechar para ver o que que acontece. Olha aqui, pessoal, o que que eu tô vendo aqui, só para vocês focar aí, ó. Ó, o 8 negou o último rompimento. O 8 negou o último rompimento, que o 7 rompeu o 6. Aí esse aqui foi lá em cima, fez a obrigação dele, tinha que cair. Só que não tá querendo cair, tá? E a obrigação dele só é ficar abaixo da negação. Só que mesmo se ele ficar abaixo da negação, mas ele não rompeu o anterior, eu pego uma comprinha. Por que que eu pego uma comprinha? Por causa que tá dando três paviozinhos, ó. Já deu dois, ó. Deu um e deu dois. No terceiro eu já entro. Na compra novamente. Então eu já fico olhando antes do que do terminal. Falta 9 segundos. Já vou ficar com o dedo na compra. Olha, 3, 4, 2, 1. Entrei. Por que que eu entrei, pessoal? Olha aí, ó. Eu fugi um pouquinho da regra, né? Quer ver? Eu vou pegar a Fibonacci para mostrar para vocês. Olha, esse candle aqui, ó. Na verdade, ele fechou rente com 50 rente. Só que, por que que eu visei a compra? Porque ele não rompeu o anterior. Se ele não rompeu o anterior, o outro vai subir. É três paviozinhos para baixo. Porque quando ele não rompe, alguma coisa aconteceu, já é uma falha. Olha isso. Again. Tá vendo, pessoal? Porque se esse aqui, ó, não rompeu esse, é uma falha de continuação na queda. Falhou. O próximo, então, pode ficar com essa deficiência da queda e voltar a subir. Agora, se tivesse candle rompendo candle, a gente podia pegar sempre o teste de rompimento, e ir subindo com ele, ganhando o dinheiro da gente. Tá vendo, pessoal, como é que o mercado não quer subir? Olha isso, ó. E tá acima do candle 1, ó. Mas ele tá imprensando querendo cair para dentro do candle 1 de novo. Aqui, ó, né? Subir e aqui cair. Pode tudo acontecer, né? Vamos dizer, aqui tem uma mínima, aqui tem uma máxima, né? Ele pode fazer isso, né? Um triângulo assim, né? Vamos dizer, né? Ó. Ele pode formar isso, ó. Aí, geralmente, quando ele forma isso, para onde ele estoura, ele vai mesmo. Aí ele vai muito, ele anda bastante. Mas por enquanto, pessoal, ele teve esses dois que andam grande, mas ele tá travado, né? Tá indo para cima e para baixo. Falta um minuto e pouco para esse candle fechar. Bora analisar ele aí quando ele fechar, o que que a gente vai fazer nele. Vamos analisar se ele vai fechar abaixo ou acima dos 50%. A maior probabilidade aqui ainda é de subida, né? Eu ainda vejo ele com esses paviozão para cima, mais um pouquinho de subida. Porque eu sempre lembro que ele tem que ir lá em cima testar o fundos ou fechar o gap. Bora ver. Se fechar nos 50% dele, eu ainda faço compra, porque ele pode fechar o paviozinho.
Ele tá querendo subir, mas tem muito paviozinho pra cima já tá dando medo. Esses pavios aí, ó, eles tá indicando queda. Entrei, pessoal, no olho do mosquito, ó. Entrei na abertura, ó, tá vendo? Ele nem saiu da minha linha de compra, ó. Entrei na compra aí. Se ele demorar a pagar, eu venho colocar meu stop loss pra cá, porque às vezes não dá nem tempo. 110 pontos para pegar 30 pontos. O stop sempre é assim mesmo. Vamos ver se ele vai pagar esse scalper. Mas ele está formando aí coisa para queda. Se ele fechar o candle, pessoal, sem me pagar, aí dependendo do que acontece no outro, eu já tenho que encerrar ele para. Se ele fechar sem me pagar, dependendo do jeito que ele fecha, eu já encerro logo. Porque às vezes o outro já está dando venda e eu estou comprado. Olha aí, É pagou. quem? Eita maravilha! Olha isso, pessoal. Olha essa boletinha. Com dois contratinhos aqui, ó, com R$ 2.000. Nós vamos fazer aí 10%. A nossa meta é 10% da banca. Pessoal, se vocês pegar 5% da banca, já tá bom. Pode fechar o computador e ficar em paz no dia, na plataforma real. Se você pegar 10%, estiver entendendo muito bem, que nem tem uns profissionais, quando já é profissional no trade, né? Já pega é 20%, é 10% no mínimo, né? 10% já é o mínimo já, quando o cara é bem profissional. Às vezes pega até 15 ou 20% da sua banca, do seu dinheiro que tem na corretora, né? Agora, quem está iniciando, você pegar até 5% já tá é bom demais. De 3 a 5 chegou o ponto, pessoal, que eu estava pegando de 1%. 1% ao dia já tá bom, que dá 30% ao mês. Então, temos que fazer as continhas. O negócio é ganhar constante, é ver todos os meses passando e você com a sua boleta verde. Tipo assim, mais um mês sair positivo, mais um mês sair positivo, mais um mês. Se você varar pelo menos 6 meses, né, pessoal? Passar pelo menos 6 meses positivo. Se vocês passar 6 meses positivo consecutivo, aí sim já é trade de verdade. Aí eu já creio que você pode vir aqui, ó, e colocar o tanto de contrato que você quiser aqui, que você não vai mais sofrer calor, tá? Então, é 6 meses. Agora, antes de 6 meses, você deve ir aí buscar 5% da banca, até 10% da banca, ainda meio com medo, viu? Sempre com o pé atrás. Porque quando vem o stop, ele machuca muito. Ele machuca, machuca doendo, machuca muito. Olha, pessoal, já vários candles não tá querendo subir, tá? Já vou optar por venda no próximo aí já. Se ele fechar desse jeito, eu já peguei a venda para ele vir fechar esse paviozinho aqui para baixo, ó. Tá bom? Ou, a não ser que se ele fechar bem cheião aqui, mas só pegaria compra agora se ele rompesse alguma coisa aqui para cima, porque do jeito que ele tá aí, ele tá mostrando é queda. Tá vendo, pessoal? A tendência de alta tava naqueles fundos, mas para scalperzinho a gente pode pegar de venda, porque scalperzinho pequeno ele paga, é muito pequenininho. Olha aí, pessoal, vou pegar essa venda aí, olha. Peguei. Peguei essa venda, peguei, ainda testou para cima, melhor para mim, pessoal. Ele foi direto para cima, fechou abaixo dos 50% dele, né? Com devendo paviozinho para baixo, ainda testou para cima, ainda com esse monte de paviozinho aí para cima. Obviamente que ele vai me pagar, óbvio, óbvio. Tem que vir aqui pro finalzinho do paviozinho dele, pelo menos. Vamos esperar para ver o que que vai dar. O stop dessa operação é aqui acima de tudo. Porque se ele renovar isso aqui tudo, ele vai embora. Aí ele não vai mais cair, ele vai fechar o gap. Aí nós temos que levar o stop loss de 110 pontos. No mínimo, pessoal, às vezes é de 100 pontos aí para cima o stop, né, do scalper para buscar 30 pontos. Muitas das vezes é 150 pontos ou 200 pontos de stop. Por isso que o seu scalper tem que estar assertivo, pelo menos a mais de 75%, 80% de assertividade para você conseguir sobreviver no mercado com scalp, viu?
Você não pode estar menos aí de 80%. Se você olhar o seu relatório sempre, está menos de 80%, cuidado, que você ainda está ruim. Não escalpa, viu? Aí deve trabalhar muito, muito espertinho, muito espertinho. Vai pagar, pessoal. Olha, tá pagando. Vai pagar. Eita glória. Olha, ele já deu alvo no finalzinho dele. Já deu alvo no finalzinho dele e não me pagou. Ou malmente ele já deu alvo no final dele, mas o meu gain tá um pouquinho só para baixo. Somente um pouquinho. Somente vai pegar, vai pegar. Pagou. É Tá quem? aí, pessoal. Um calorzinho, fiquei torcendo para ele pegar, mas pegou. Bora ver agora o próximo. Olha aí, pessoal, esse 12 tá querendo só cair. Olha só para vocês verem, pessoal, que incrível. O 11, não, o 7 rompeu o 8. Não, o 7 rompeu o 6, né? O 8 que negou. O 9 já desnegou. Agora já está querendo negar de novo. Na região que já tinha sido negada, é que não vale mais essa negação, tá bom, pessoal? Uma vez que existe uma negação que passou para cima, para baixo, para cima, para baixo, ela não vale mais. Olha aí, tá fechando o candle, fechou para baixo. Bora entrar para cima? Olha aí, peguei erradinho essa daqui, pessoal. Ela, olha. É quem? Deu paviuzada aqui, ó. Olha isso. Imaginei logo isso. Tá no 50%. Aqui, ó. Dava para ter pego a venda também aqui, ó. A venda para fechar o pavio, porque ele fechou abaixo dos 50% dele e foi venda. Aí eu peguei a compra, porque veio paviuzar essa regiãozinha aqui, ó. E rapidinho demais. E tava na velocidade 2, né? Na velocidade 2. Olha, pessoal, numa região de 50%, onde um não rompe o outro sobe. Significa que aqueles três paviozinhos que eu sempre falo. Olha isso, ó, tá no 50%. Se esse aqui não romper esse, o outro sobe, porque dá aqueles três paviozinhos. Se esse aqui não romper para baixo, né? Ficar assim, ó. Aí o outro paviozinho que testar aqui, ó, a gente sobe com ele na compra. Olha aí, já deixou um pavio muito grande. Já é força compradora aqui, né? Dois pavios já, olha. Se ele não romper e vir testar aqui embaixo, é três pavios. A gente entra nos três pavios, nos 50%. Mas só dele não romper isso aqui, pessoal, o próximo já é compra já, mesmo que ele não paviuzar para baixo. Porque aqui é negação. Não, negação não, falha, né? Aqui é uma falha do, dos rompimentos, falha do movimento de baixa, falha de rompimento de baixa. Bora ver como ele vai fechar. Falta 47 segundos e ele ainda está formando aí um doji, né? Uma indecisão. Se está formando uma indecisão, o outro vai subir, porque ele não vai romper para baixo, né? Não rompendo para baixo, o outro sobe. Falta 30 segundos. Bora analisar o que que a gente vai fazer nele. Já estou de olho aqui, ó, no teste de rompimento também. Se esse aqui já triscou malmente aí, se o outro triscar lá já dá venda. Se ele fechar meio alto, principalmente se ele fechar careca. Então, tudo isso a gente vê. Entrei na venda, pessoal. Entrei na venda, vou explicar por o motivo. Porque ele fechou careca. Olha aqui, ó, fechou carequinha. O calor que esse aqui pode me dar, ele pode vir em cima testar esse rompimento bem aqui que eu marquei, ó. Testar o rompimento. Ou se não, testar o corpinho aqui do anterior e cair para me pagar. Mas, às vezes, se a gente não entrar logo de cara assim, ele nasce e somente desce. E não vai testar. Aí ele me dando o calor dele, ó. Tá vendo? Eu já veio aqui no finalzinho do corpinho do outro, ó. Aí já veio testar esse rompimento. O certo agora é se ele estiver passando um rompimento para baixo, a gente já entra na venda. Tipo assim, ó, pendurar outra venda bem aqui, ó. Já que eu tô vendido com calor, né? Aí eu coloco outra vendinha bem aí, ó. Com 2.000 também comporta fazer isso aqui, pessoal. Se for rapidinho, só um scalperzinho,
comporta tranquilo, tá bom? Uma banca lá na corretora de R$ 2.000. Só que se ele subir demais aí já começa a complicar, né? Já começa a colocar o valor que a gente tem lá em risco. Olha, mas já pagou um. Já estou mais livre agora. É Pagou o outro. quem? Já ia colocar os scalpers É para cá e quem? pagou. Agora, pessoal, é esperar esse Keno trabalhar. E ele pagou bonito, ó. Quando a gente vê formado, olha que lindeza. Kendo careca aqui, com essa paviuzada linda. Olha ele caindo. Olha aqui, pessoal. Paviuzada, 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 paviuzada. Tudo você vê e compra aqui, ó. Nem que seja scalperzinho, um paga, o outro paga, o outro paga, o outro paga. Quer dizer, como é que não bate a meta? Pelo menos de 6 ou 7 scalperzinhos para pegar aí 5% de uma banca iniciante. Agora aqui em cima os pavios tá pequeno, a gente tem que começar a observar isso também, ó. Os pavios maiores é mais confiante. Aí aqui em cima eu já dei esse paviozão e negou, a gente sabe que a fraqueza tá batendo no mercado. Vou ver se eu tenho detectores de topos e fundos aqui. Olha, os indicadores de topos e fundos. Vamos dar uma olhada. Olha, aqui é um topo, ó. E daqui para cá o mercado tá caindo. E aqui foi fundos, ó. E aqui é topo. Olha aí, pessoal, essa região aqui, ó, 3 paviozinhos, eu já não pego se ele vir aqui para cima. Por que que eu não pego? Porque ele já tá vindo lá de cima. Se ele já tá vindo para queda, eu não posso pegar uma compra aqui, entenderam? Eu só posso pegar ele se fosse o contrário. Tipo assim, ó. Esse candle aqui é vermelho e fechou embaixo. Esse verde nasceu, patetou. Se ele fechar aqui assim, mais ou menos, ó. Nem que seja vermelho ou verde, isso não importa. O outro nascer, testar para baixo, formar 3 pavios, aí você pode entrar que ele sobe. Mas como ele tá vindo de cima, se você induzir com esses 3 pavios ele voltando aqui, não entra não. Porque ele já tá vindo lá de cima. Tá vendo? Quando chegou bem aqui, ele começou a induzir as pessoas, começou a querer voltar, ó. Só para as pessoas entrar comprado. Quando entra comprado, ele faz isso, estopa todo mundo. Tá quase fechando. Bora ver como ele vai fechar. Pessoal, e vocês observaram uma coisa? Que as marcações que nós fizemos estão tudo aqui em cima, ó. Todas elas estão para cima. Quer dizer, que não valeu nada as marcações. Onde nós marcamos, nasceu de gap muito de baixa. Então tinha que ter marcado muito mais para baixo. Por isso que às vezes eu marco muito para baixo nas minhas marcações diárias aí, pessoal. Vocês podem ver que todas as noites eu coloco no meu canal as marcações para o dia seguinte, tá bom? Acompanha aí meu canal, pessoal. Dá um like aí se você não for inscrito, se inscreva aí para me ajudar, tá bom? E acompanhe no dia a dia essas marcações que você vai ter um grande desempenho aí nas suas marcações aí dos mercados todos os dias. Olha aí, pessoal, 14 pavios muito fortemente para baixo. Eu não vou entrar nessa venda, mas ainda que ele testou para baixo, eu entro na compra, olha. Só para vocês analisar, ele nasceu vindo para baixo. Se ele nasceu vindo para baixo, eu tenho probabilidade de subir. Além desse pavio imenso que foi deixado no 14, ainda nesses fundos, ó. Olha, aí É paga, ó. quem? Olha o tanto de fundos. E olha a paviuzada no 14. Então, pessoal, aqui fugiu daquela regra. Ai, ai, ai. Eu vou mostrar para vocês bem com cuidadinho, porque é incrível isso aqui que eu vejo. Olha, pessoal, que incrível. Ele fechou abaixo dos 50% dele mesmo, do vermelhão, do 14. Então, se ele fechou abaixo dos 50% e deixou esse pavio, então, o lógico, né, que a gente pensava que esse candle aí tinha que vir preencher esse pavio aqui para baixo, ó. Mas olha o que está acontecendo. Olha o tanto de pavio que tem para baixo aqui. Estão vendo? Claro que ele não ia vencer tudo isso aqui, ó. A não ser que eu só confiava se ele continuasse vermelhão, fechasse bem aqui vermelhão e deixasse pavio para baixo. Aí eu confiava na venda. Mas desse jeito eu não confiaria. Quer ver, pessoal? Falta 3 minutos para ele fechar. Eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês verem como é que tá? Como é que seria. Olha só. Vamos dizer que esse candle aí fechasse assim, ó, tá? Rompendo esta região aqui que eu vou mostrar.
Ó, ele rompeu tudo, não foi? Pois é. Aí faz de conta que ele ainda deixou esse paviozinho, ó. Olha só. Opa, mas é melhor o vermelhinho, tá? Desculpa. Pegar logo o quadradinho aqui, pessoal. Tô apanhando aqui nisso. Olha aí, pessoal. Faz de conta que ele fechou assim, ó. Olha aí, ó. Faz de conta que ele fechou com esse pavio. Faz de conta que ele veio de lá de cima. Fechou, deu essa mínima e fechou aqui, ó. Aí, quando o outro abrisse no mesmo segundinho, eu já pegava aqui o scalp de venda. Aí ia pagar o meu scalpzinho bem aqui no 50% desse pavio, ó. É ótimo isso, ótimo. Aí a gente nunca confia pegar e puxar o ganho aqui para baixo para ficar no final do pavio, é melhor não confiar, porque 50% do pavio geralmente é mais certeza dele pagar. Às vezes ele não vem para o fundo, às vezes falta um pouquinho ainda, ó. Aí você fica pendurado com a ordem, ainda leva um stop. Então, você sempre pega até na metade se o pavio for meio grande. Se os seus 30 pontos der estar na metade, agradeça, já tá bom. Entendeu, pessoal? Então eu só pegaria a venda se ele fechasse rompendo tudo e deixasse o pavio, que coubesse 30 pontos. Agora, ele fechou com esse pavio imenso, então eu peguei a compra. Creio que deu para vocês entender aí mais ou menos o que está acontecendo. Agora aqui eu já vejo o quê? Negação. Olha aí, negação. Tá vendo? Ó? Esse candlezão rompeu tudo e já tá negando. E tá dentro do candle 1 de novo. Olha só para vocês verem. Não quer sair de dentro do candle 1. Falta um minuto para ele fechar. Vamos ver o que que ele vai fazer. Colocar a fibra aqui, nesse anterior, mas pouco importa. Quando ele estiver fechando, eu já posso colocar a fibra nele mesmo, para mim saber onde é que ele vai fechar. Só para vocês terem uma ideia. Se ele fechar carequinha, eu entro na hora na venda. E aqui ele está fechando negando, então vai dar compra. Se ele deixar pavio, é compra. Se ele deixar um paviozinho que cabe 30 pontinhos aí, ó, tá maravilhoso, porque ele tá vindo de negação e de paviozada. Paviozada aqui para baixo e ainda negou o rompimento de mínima. Olha aí, pessoal, entrei, ó. Ainda entrei um pouquinho atrasado ainda. Ainda, olha, ó, mas É pagou. quem? Tá vendo? Então, olha, paviozada para baixo, negou o movimento de mim, o rompimento de mínima, o próximo tem que subir. Agora, ele tem alvo aqui em cima dessa fibra, né? Na cabeça dele mesmo, na máxima dele mesmo. Mas ele pode dar esse alvo ou não. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes ele só trisca assim, malmente, ó, e cai. Então, por esse motivo, não é bom colocar alguém bem em ciminha da máxima do candle, não. É bom deixar um pouquinho pro santo, como se diz. Bora ver agora como isso vai fechar. Vocês notaram, pessoal, que todos os trades em que eu peguei, eu expliquei por que que eu peguei? E olha só como o mercado está dando uma lateralidade. O mercado está lateral nesse dia aqui. Lateralizado. É lá naquele movimento do diário. Bora lá ver? Ah, não, a lateralização que eu tinha visto estaria bem nesse 50% aqui, ó. Mas pode ser que ele queira ir para lá, né? Só que está bem longe. Vamos esperar ele fechar. Vocês viram que eu nem estou precisando das marcações aqui para baixo? Que não, nem tem marcação e eu estou conseguindo fazer a operação. Quando tem marcação, pessoal, é alvo que eu coloco, é alvo, é alvo. Mas para scalp não pega muito isso, que a gente a gente vê que é alvo, né, para pegar um scalpzinho só pequenininho. Mas para scalp não precisa focar tanto em marcação, tanto no contexto, não. É o seu olho que vai dizer assim, entra aqui, entra ali. Mas a gente não deixa de falar de contexto, né? Porque rompeu e negou é contexto, tem que saber negação, né? Um monte de pavio desses aqui para baixo, tem que saber alguma coisa do contexto. Sabemos que é fundos, né? Fundos duplos, fundos triplos e assim vai. Então, tudo isso é contexto. Fechou acima dos 50% é contexto. Ou o rompimento veio fazer teste de rompimento, é contexto. Então, acaba não sendo contexto e sendo, né? Olha aí, pessoal. Vocês lembram desse ditado aqui, ó, que eu falei, ó?
ainda está descendente. Eu não vou confiar em compra nesse aqui, não. Eu vou confiar em uma venda. Por que venda, pessoal? Porque até para ele subir, ele tem que vir testar um rompimento aqui, ó, né? Ele tem que vir testar esse rompimentozinho dele. Então eu confiei, foi na venda aí. Por quê? Por causa desse canalzinho. É Aí está. quem? Olha isso, pessoal. Olha que visão. Vocês têm que focar nisso aqui, ó. Tá venda. Olha isso, ó. Isso é venda. Isso é um LTB, né? Que é linha de tendência de baixa. E os fundos estão aqui tipo retos, ó. E isso aqui, pessoal, quando acontece, ó, fundos retos com o mercado descendente, ele passa esse fundo aqui para baixo e vem embora. E mesmo assim é vice-versa. Quando vocês verem um desenho desse aí, pode lembrar desse papo que eu tô dando aqui, como se diz, né? Olha aí, pessoal, quase batendo a meta, quase batendo a meta, R$ 198. E esse aqui está livre das taxas, quer dizer, já fizemos mais de que R$ 200, porque já descontaram as taxas. Por isso que tem esse valor aqui, mas eu vou fazer mais um, só para a gente olhar o relatório de performance. Vamos ver como ele vai fechar aí. Tá vendo, pessoal? Tá voltando para dentro do candle número um de novo. Quer dizer, tá lateralizado. Eu estou focando aqui nessa baixinha aqui, muito minimamente, mais lateralizado o mercado. Olha aqui, ó. Sempre é bom, pessoal, também uma dica boa que eu passo para vocês é fazer marcações, é risco, na verdade. Riscar, né? Assim que vocês observam, ó, parece que quando a gente risca, fica mais nítido, né? Aí, ó, veio aonde? No 50, foi para onde? Pro topo. Não ganhou o topo, veio para onde? Pro fundo. Formou o quê? Um M. Olha isso. Isso aqui, ó, olhando isso aí, a gente vai pegando os scalps da gente. Bora ver para onde ele vai fechar, se ele vai fechar com pavio. Opa, 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 é compra. Compra, compra, compra atrasado. Por quê, pessoal? Rompeu, negou e É testou a quem? negação. Ó, é gain. Olha por que que eu comprei, pessoal. Rente com essa negação aqui, ó. Rompeu, negou. Aí aqui veio, aqui não desnegou. Vocês podem observar que não desnegou. Ah, desnegou por 5 pontinhos. Eu acho que eu. Olha, não desnegou. Fechou rente. Só que esse aqui nasceu com gapzinho de baixo, ó. Tá vendo, ó? Deu um pulo aqui para baixo, nasceu de gap de baixa. Mas logo eu vi que era compra por causa que ele fechou sem romper essa negação. Ou rente com essa negaçãozinha aí, nós sabemos que o mercado tá assim, ó. Vou passar um detalhe para vocês. Olha só, ele tá assim, né, ó. Vocês podem ver mais ou menos esse canalzinho aqui, ó. Tá bom? Então, se essa negação tá aqui, esse candle já pavisou aqui, 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 eu não confio nesse candle aqui, ó, pra cá. O certo era eu entrar aqui, né? Porque aqui tá máxima, mínima e 50. Era para mim pegar o preenchimento desse paviozinho dele aqui, ó, para baixo. Mas eu peguei e foi para compra. Por quê? Só por causa desse canalzinho aqui de baixo, ó. Porque ele tá no final aqui do canal de baixo, então ele tem que subir. Chegou no topozinho do canal, tem que cair. Se for honrando esse canal que a gente já tá vendo. Né? Que maravilha. Bora dar uma olhada no nosso relatório de performance. Tá aqui, pessoal, R$ 200 batido, 209. Bora dar uma olhadinha no nosso relatório. Olha isso, pessoal, que relatório maravilhoso. Olha isso. 236, né, líquido, as taxas que nós pagamos, que já é descontada, tá bom? Chegamos a faturar 258 menos as taxas, sobrou 236,50. Olha a assertividade, pessoal, 100% de assertividade. Isso aqui deve acontecer, pelo menos a mais de 80%. Tá? Porque chega o ponto que às vezes você entra no trade e ele não vinga. Aí já fechou aquele candle, vai abrir o outro. Você já viu o contrário? Você tem que vir aqui e sair na hora, ó. Uf, sair da operação. Aí você não tem nem que olhar para o seu financeiro para ver quanto você está perdendo.
Se eu saio ou eu não saio? Meu Deus, tô perdendo muito, tô perdendo pouco. Não, não. Fechou o candle, você já viu que tá indo ao contrário, sai logo. Não importa se é muito ou pouco. Entra logo a favor e segue lá, segue o fluxo do mercado. Se não, se você for ficar olhando para cá, já aconteceu comigo, da gente casar com a operação. A gente fala, ah, mas esse rompeu, mas ainda tá isso e aquilo. Ah, o outro vai cair. Aí isso, pessoal, chama-se a gente casou com a operação. Aí pode dar prejuízo, pode até quebrar a banca, tá bom? Já aconteceu comigo. Tudo que eu falar para vocês aqui já aconteceu comigo, tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe aos inscritos no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, me ajuda aí também, para me incentivar eu continuar gravando conteúdos bons aqui para vocês, tá bom? Dá o likezinho no meu vídeo. Não esqueça de compartilhar com o seu amigo trade aí, tá certo? Me ajuda, que eu ajudo vocês aqui gravando os bons conteúdos, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.